Todos. Uma boa noite aos encarnados e desencarnados, né, que hoje aqui está. É um feliz início de ciclo que nós denominamos de ano, no caso, o ano de 2025. E chamamos as etapas desse ciclo de meses, e hoje estamos em janeiro, que nós, da saúde mental, chamamos de janeiro branco. Porque nós entendemos que, da mesma forma que nós precisamos cuidar do corpo físico, nós também precisamos cuidar da mente. Da mesma forma que nós entendemos que a dor física é um sinal de que algo não está bem conosco, a dor psíquica também é um sinal de que nós não estamos bem. E nós não podemos, de forma alguma, comparar as dores psíquicas, porque cada um é que sente a intensidade daquela dor. Ela é algo individual, ela é algo que é vivenciada a partir da experiência, da visão, do entendimento do mundo de cada um. Então, que nós possamos, nessa noite, refletir com esse grande terapeuta, né, Jesus, sobre essas dores, porque, na verdade, todas as dores, todas as enfermidades, elas estão no espírito. A matéria é apenas um lembrete a nós, espírito, de que algo não está indo de acordo com as leis como deveriam ser. Então, nós vamos iniciando aqui. E aí vem uma grande pergunta que o mestre nos faz. Queres ficar curado? Essa é a grande pergunta terapêutica de Jesus. É um convite que ele nos faz a cada momento, a cada um de nós. Queres ficar curado? Parece uma pergunta óbvia. Essa pergunta, né, ele está entrando em Jerusalém e tem um paralítico no leito. É o poço. Se dizia que quem mergulhasse naquele poço ficaria curado. E ele está lá no leito há 28 anos. E quando Jesus entra, que se aproxima, que olha, pergunta: queres ficar curado? Para a gente parece óbvio, né? Na minha ignorância, dizer, uma pessoa paralítica, você perguntar que quer ficar curado, para qualquer um de nós, né, que tenhamos uma enfermidade, perguntar se a gente quer ficar curado é uma coisa meio óbvia, né? Como se fosse assim, está brincando com minha cara, né? Mas é porque Jesus, quando ele diz, queres ficar curado, ele nos leva a uma reflexão, para que nós possamos entender que, se nós queremos ficar curados, nós precisamos mudar comportamentos, atitudes, nós precisamos fazer a nossa transformação moral. Porque nós não podemos ir aos locais, pegando aqui o centro espírita, qualquer casa espírita, atrás da solução. Levar o problema e ficar esperando a solução, porque ela não virá. Porque nós somos responsáveis pela solução. Por isso que Jesus diz ao paralítico: queres ficar curado? Aí ele responde: Senhor, eu estou aqui, mas sempre que eu chego próximo ao poço, me arrastando,
já tem passado, porque a história era um anjo que aparecia de vez em quando e movimentava a água. Não todo mundo corria, e quando ele chegava já tinha passado. Aí Jesus vai e diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Jesus poderia ter dito: levanta-te e anda. Mas ele diz aqui para a gente: toma teu leito. O que é que ele está dizendo para nós? Toma a tua vida, teu passado, tuas decisões, tuas responsabilidades e anda. A gente se levantar, a gente faz um movimento. Se a gente estiver deitado ou sentado, nós temos que nos movimentarmos. E andar também, caminhar, ir para frente. Mas ele diz: toma o teu leito. Então, que nós assumamos as nossas responsabilidades diante daquilo que nós executamos, fizemos, as atitudes, as ações. E quando ele diz: queres ficar curado? E a gente diz: quero. Esse quero, ele tem que vir nesse impulso da vontade, do querer. Porque nós somos responsáveis por tudo que está nos acontecendo nesse momento. Porque o mal não é estabelecido nem planejado no plano espiritual. O mal, ele acontece pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, que cada um de nós vamos fazendo diante das circunstâncias da vida. É interessante, Joana de Ângeles tem um conceito de saúde, porque a Organização Mundial de Saúde já traz um conceito, né, bem avançado. Saúde é o bem-estar físico, psíquico, né, já acrescentou também social e espiritual, ainda não está redigido em documentos, mas já se fala a nível espiritual. Ele traz esse bem-estar. O bem-estar não quer dizer ausência de doença. Muitos de nós, às vezes, temos uma hipertensão, a gente chama doença crônica, com as medicações nós vivemos bem. Mas eu não tenho, eu não deixo de ter aquela doença, mas eu vivo bem. Então, o bem-estar é nós vivermos em equilíbrio, a gente viver bem. E Joana vai dizer: a verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio e de harmonia diante das circunstâncias da vida. É muito bonito esse conceito, porque ela traz a verdadeira saúde, independente de eu estar com esse corpo enfermo, mas eu posso estar com saúde, com a verdadeira saúde. E aí ela nos traz esse livro, Libertação do Sofrimento, é um capítulo que é intitulado Cura Aparente e Cura Real. E ela, complementando esse pensamento de Jesus, ela nos traz: na raiz profunda, porém, das enfermidades, está uma necessidade de recomposição moral do espírito, aguardando refazimento emocional, renovação de conduta. Então, aqui, toda a origem das nossas enfermidades está em nós, espírito. Nosso corpo, ele apenas vai nos materializar essas dificuldades que o nosso espírito identifica. Eu gosto de brincar e dizer assim: nós fomos criados simples e ignorantes, mas não somos burros. Quando nós aqui, iludidos com as questões materiais, fazemos umas escolhas indevidas, e o nosso espírito recebe essas impressões, ele identifica como se ele dissesse: não, isso aqui não está muito bem, não, isso aqui não está legal, não. Devolve para refazer. Devolve para vocês aí, como é que vocês vão se organizar para que isso possa ser
harmonioso, para que isso possa estar em equilíbrio. Então, é isso que ela diz, esse refazimento emocional, essa renovação de conduta. Seguindo, Jesus nos diz: em verdade te digo, daí não é dali, daí não sairás antes de teres pago o último centil. Ou, algumas traduções já traz centavo, né? Relacionando a nossa moeda. O que é que Jesus está nos dizendo com isso? Essa passagem, ele está se referindo, está lá em Mateus, é após o Sermão do Monte, onde ele vai dando alguns ensinamentos que a gente chama diretos, né? Não é através de parábolas. E ele diz, quando termina o sermão, que é um código moral, está ali implícito toda fundamentação que Jesus nos trouxe do Evangelho, porque a grande fundamentação de Jesus é o reino dos céus. Ele quis trazer para a gente a proposta desse reino dos céus. Por isso que ele compara. O meu reino não é deste mundo. E o Evangelho vai trazer toda a proposta de nós alcançarmos esse reino dos céus, através da nossa transformação moral. Então, essa passagem, ele diz logo após: eu não vim destruir a lei nem os profetas. Muito interessante ele colocar isso, porque Kardec dá uma prioridade enorme a isso. Lá no Evangelho, ele coloca no primeiro capítulo, quando a gente inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Porque a doutrina não veio trazer nada novo, não veio de encontro nada dos conhecimentos que estavam aí estabelecidos, ela veio apenas dar uma formatação, trazer um conhecimento que nós, na época, não tínhamos, e a doutrina vai trazendo esses conhecimentos de forma clara, racional. Então, Jesus coloca: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Quando ele está falando que nós iremos pagar até o último centil, a grande abordagem terapêutica, né, nós que somos da área psíquica, pergunta assim: qual é a sua linha? Qual é a sua abordagem? Quando é o médico, qual é a especialidade dele? A grande abordagem terapêutica de Jesus era na lei de causa e efeito. Essa era a abordagem de Jesus. Então, Jesus era o terapeuta, ele curava, ele ajudava as pessoas, auxiliava, acolhia, mas sempre na perspectiva centrado no espírito imortal que nós somos. A abordagem, a técnica, a metodologia, se nós quisermos chamar, lei de causa e efeito, centrada no espírito imortal que nós somos. Porque esse corpo, ele é passageiro. Quando a gente está falando a lei de causa e efeito, nós estamos falando de um fundamento que a doutrina traz para a gente, que nós chamamos de perispírito. Porque é o perispírito que vai registrar todas as nossas experiências positivas e negativas, desequilibrantes ou equilibradas, ajustadas ou desajustadas, os nomes que nós queiramos conceituar. Ele vai ter esses registros. Quando nós formos encarnar, ele vai ser o molde. Você lembra aquelas forminhas de chocolate? Tem lá o coelhinho, bombons. Então, aquilo ali vai ser a forma. E esse corpo material, ele vai apresentar as enfermidades necessárias que estão precisando de reajuste. Porque Deus, ele não castiga, ele não pune,
esse ainda é o Deus que nós estamos ainda apegadas, por mais que a gente conceitue na doutrina inteligência suprema, mas ainda está no nosso intelecto. Nós ainda não vivenciamos esse Deus como essa inteligência. Nós ainda vivemos o Deus de Moisés, que pune, que é vingador, que castiga, que tem preferência por raça. Nós ainda não assimilamos esse conceito, não vivenciamos, porque quando a gente assimila, a gente passa a vivenciar. Nós estamos intelectualmente, nós espíritas estamos, né? A gente perguntar, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, todo mundo responde. Muitas coisas nós temos intelectualmente, mas a nível de sentimento, a nível de vivenciarmos, nós ainda estamos com dificuldades, ainda faz parte do nosso projeto evolutivo. Então, quando ele diz, iremos pagar o último centil, porque a lei, a base da lei divina é o progresso. Tudo que nos acontece é para que nós possamos evoluir, progredir. Então, a lei não é Jesus, nem é Deus que vai nos julgar. Né? A gente tem essa ideia e, às vezes, a gente fica bem comportadozinho, com medo do julgamento, mas aí, dentro da gente, ainda estamos alimentando arrogância, orgulho, egoísmo, disfarçamos, né? Maquiamos, mas ainda temos em nós todas essas imperfeições, maledicências, que ainda habitam em nós, né? E Joana, ela chama muito de sombras, são as nossas sombras. E é necessário que eu permita que elas venham, porque é eu enxergando que eu ainda sou arrogante, que eu vou poder fazer a minha transformação. Porque quanto mais eu reprimir essa energia, mas ela vai ficar lá condensada. Em algum momento, ela vai explodir. É como aquela bola de assopro, né? A gente vai enchendo, chega um momento que ela não comporta mais o ar e ela explode. Isso nós iremos adoecer. Trazendo para a questão psíquica, aí surgirão as ansiedades, os transtornos, as depressões, porque mentalmente aquela energia eu não vou dar conta e ela, de alguma forma, ela tem que ser posta para fora. E aí é as dores psíquicas que nós iremos externar. Aí Joana complementa esse pensamento, trazendo para a gente. A cura real somente pode ser considerada quando o indivíduo retira proveito demorado da experiência vivida, formulando programas de saúde que se constituem impedimento à instalação de novos desajustes. Muitas vezes nós ficamos curadas de uma determinada enfermidade, tempos depois surgem outras. Porque, na verdade, a cura foi a cura aparente, foi a cura dessa matéria, desse corpo material. Mas o espírito continua com os mesmos hábitos, os mesmos vícios, porque, na verdade, é a transformação moral, quando nós falamos que estamos num mundo, num processo de transição, de regeneração, é porque todas essas questões que estavam escondidas, elas começam a surgir. É aquilo que Jesus nos disse, o escândalo há de vir, mas por quem vem? Tem que crescer o joio e o trigo. Quando estão pequenos, são muito parecidos, a gente não sabe diferenciar. Quando eles crescem, o trigo tem as vagens e o joio não. Então, a gente identifica o que é trigo e o que é joio. Então, nós estamos vivendo esse momento moral, esse momento, e aí entra a
questão: queres ficar curado? Tudo isso que eu estou vendo, enquanto espírita, como é que eu tenho me comportado? Nós estamos vivendo uma sociedade esfacelada. Nós estamos vivendo emoções de muitas agressividades, de muito ódio, a começar no nosso núcleo familiar. E eu, espírita, como é que eu me posiciono? Eu estou sendo um veículo para pacificar, ou eu estou sendo esse veículo para intensificar? E nós não estamos no momento errado, não. Nós estamos todos aqui, lá no Evangelho, no capítulo 3, Pluralidades do Mundo, tem na parte da instrução dos espíritos, né, que é a parte psicografada, ele vai dizer assim: todos vós que estão neste planeta, é no item mundos de expiações e prova. Todos vós que estão aqui neste mundo foram exilados de outros planetas porque estavam perturbando o bem e promovendo o mal, o que nós estamos passando. E aí vem o questionamento para nós: como é que me dada essa oportunidade, como é que eu estou me posicionando diante dessas circunstâncias da vida material nesse mundo com tantas conturbações? E aí fica o convite, né, tanto de Jesus, porque ele está nos informando, nos alertando, nos orientando, que nós iremos pagar até o último centavo, porque nós temos que reparar o desequilíbrio que nós fizemos. Se eu já começo agora a caminhar no bem, eu já começo a refazer esta caminhada. E essa cura, muitas vezes, que eu estou buscando, que é a cura do corpo, ela pode não dar nessa encarnação, mas ela pode acontecer quando eu chegar na outra dimensão. Porque aqui eu começo a fazer a cura real, que é a cura do espírito. Muitas pessoas dizem, né, nós escutamos, fulano passou por um processo, mas modificou-se, era uma pessoa que não tinha empatia, era uma pessoa arrogante, e ele mudou. E a gente não atenta, porque a gente se liga ao corpo material e esquecemos que nós somos espíritos. Seguindo, Jesus vai nos dizer: eis que ficastes são, já não peques para não acontecer coisa pior. Esse aqui é seguindo o paralítico. Jesus cura, ele sai andando, pega o leite e vai. E dias depois, Jesus chega ao templo e encontra o paralítico lá. Porque era norma na época do judaísmo, quando a pessoa se curava, tinha que se apresentar aos sacerdotes para ele dar o aval. Até porque quem era paralítico, cego, coxo, quem tivesse alguma deficiência não podia participar dos cultos. Eles ficavam fora. Então, tinha que ir até lá. E, às vezes, a gente acha, trazendo para a nossa realidade de hoje, que não está muito diferente. Nós não estamos no templo, mas a sociedade, ela, muitas vezes, quer tornar invisível aquelas pessoas que são incômodas para nós. O mendigo, o morador de rua, aquela comunidade muito carente, né, querem construir paredões, querem tirar São Paulo, né, com aquela questão da droga ali no centro de São Paulo, vão nos esconder. E nós sabemos que isso são soluções aparentes, não é a solução real. Porque a solução real, ela passa pela educação.
enquanto nós não tivermos como prioridade educar o nosso cidadão, nós vamos continuar com todas essas mazelas, né, que a sociedade nos traz. Então, quando ele diz, não peque para não acontecer coisa pior, é que ele está dizendo assim, não lese mais o perispírito. Porque se você ficou são e você volta com as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, você vai continuar lesando o seu perispírito. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Por isso que ele está aqui nos alertando, né? Tu ficaste são, estás andando, então te cuida, né? Faz a tua reforma, a tua transformação. Jesus, ele foi o primeiro terapeuta do perispírito. Por isso que nós dizemos que na história ele é o primeiro terapeuta da saúde do espírito. Porque ele dava os passes, né? Curou a lama, a gente sabe que tem um sentido simbólico ali, não precisava da lama. Mas a lama umidifica, né? Então tinha, que aí já seria uma outra palestra. Então, vamos seguindo. Então, Jesus é o primeiro terapeuta perispiritual. E hoje a gente está fluidificando água, dando passes. E Jesus foi quem iniciou esse processo. E Joana vai nos dizer, em qualquer processo, portanto, de enfermidade, a busca da cura deve estar acompanhada do interesse pela conquista dos valores imperecíveis do espírito, agente de todas as ocorrências perturbadoras. Nós buscarmos as virtudes. É essa a grande proposta. E lá no Sermão do Monte, Jesus vai trazer humildade, os pacíficos herdarão a terra, misericórdia. Então, enquanto, né, a cura real que nós estamos buscando, ao chegarmos aqui, a nossa busca seja do nosso melhoramento espiritual, que como consequência tudo mais será acrescentado. Mas a gente faz o processo inverso. Nós buscamos a cura do corpo e muitas vezes esquecemos que nós somos esses espíritos e que precisamos ter essas transformações, esses melhoramentos morais. Aí vem, concluindo nossa reflexão, ele vai dizer, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Essa passagem é aquela da mulher hemorrágica. 12 anos que ela sofria com um fluxo sanguíneo. Já tinha os médicos da época. E a mulher era considerada impura. Ela não podia sair de casa, ela vivia encarcerada. Porque se ela saísse à rua, né, era gritado, é como a gente às vezes chama, na minha época, eu não sei se vocês... A gente tinha... vassoura, não sei se alguém aqui se lembra. A mulher impura seria mais ou menos que passava, ela andava no cavalo e chegava no palácio. E naquela época a gente acolhia a loucura dela, né? Que se você não perturbasse, ela não perturbava, né? Todo mundo entrava naquela loucura dela e ela vivia muito bem na comunidade. Então a mulher impura, se ela saísse, seria mais ou menos isso, ela seria... aclamada, quem tocasse nela seria considerado impura, e ela vai, coragem, essa passagem mostra a coragem e a fé que ela tinha, e ela diz, se eu tocar no manto dele, eu ficarei curada. E aí ela toca, é quando Jesus, quem me tocou, né, pergunta, e ela... Quando a gente está falando de fé, isso é bem interessante, porque a gente confunde muito. Crença
todos nós trazemos, ela é inata. É tanto que desde lá atrás, da pré-história dos homens da caverna, eles adoravam esse transcendente. O sol, lua, o trovão. Depois fomos trazendo os deuses da mitologia, né, trazendo já mais com uma forma. Depois veio o Deus do monoteísmo, Alá, Yahvé. Depois nós vamos ter Tupã. São conceitos de Deus, né, a crença inata de algo além. Isso é crença. A fé, ela é construída dia a dia. Porque a fé é a nossa confiança no Criador, em Deus. Eu posso crer em Deus, mas não ter a fé. Você lembra quando Jesus disse, tivesse a fé do tamanho de um grão? Porque a fé é a confiança. Se eu estou passando por esses problemas, eu estou passando porque eu estou aqui para aprender diante da lei de causa e efeito. Deus é bom, é justo. Isso é o que nós chamamos fé. Que a doutrina vai nos trazer como uma fé raciocinada. Então eu chego, Jesus, e a doutrina não é ela que traz, ela vai trazer de outras formas para que a gente leia. Mas Jesus já falava numa fé raciocinada. Quando ele diz, qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar pedra? Porque quando a gente está falando raciocínio, raciocinada, é porque a gente tem duas situações e nós podemos comparar. É mais ou menos a gente ter um pensamento crítico, o que, infelizmente, está vindo uma geração que está perdendo. Está aí as fake news, está aí as mentiras, porque é conveniente. Porque o pensamento crítico é essa capacidade. E Jesus, o tempo todo, ele fazia isso. Porque as parábolas são narrativas para que nós nos autoconhecemos. Ele está sempre colocando duas situações, o filho pródigo, joio e o trigo, samaritano, caído lá, passa o sacerdote, passa o levita, passa o samaritano, que era discriminado na sociedade, e foi ele que socorreu. Porque também é algo que Jesus nos traz na Boa Nova. Ele não traz templo, igreja, onde nós devemos buscar Deus. É tanto que o primeiro discurso dele foi ao ar livre. Então, não é um teto que vai fazer a nossa conexão com o Criador, porque ela acontece daqui com ele, aonde eu estiver. Então, Jesus, quando ele está falando nessa fé, e ele sempre fala, a tua fé te curou. Porque é essa confiança que nós devemos ter no nosso Criador. Ele não castiga, ele quer o melhor, ele é o bem. Tudo o que nos acontece, nós somos responsáveis, mas devemos pedir as ajudas, devemos. Até ele recebeu a ajuda do Cirineu, por quanto mais nós. E aí Joana complementa. Jesus, especialmente na sua condição de psicoterapeuta transcendental, sabia que o espírito é a fonte de energia, produzindo conforme a sua inclinação, para sublimação ou permanência no estágio de primitismo em que se encontra. Ou a gente sublima esses nossos instintos agressivos, ou nós continuamos no que nós estamos vivenciando hoje. Violência, agressividade, que era lá atrás necessário num período, a gente tem sempre que estar contextualizando. Então, que nós possamos começar, neste momento, a trabalhar. Cada um é um trabalho individual da nossa transformação, do nosso melhoramento. Não importa o outro, é eu. Como é que eu estou me comportando?
Como é que eu estou me posicionando? Sempre no seguinte: estou sendo um canal que estou contribuindo para a seara do Cristo, ou eu estou sendo esse espírito que estou destruindo a seara do Cristo? Que a paz, que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre.